aí, alunos e alunas, sintam-se à vontade para contribuir, perguntar. Ô, professor, Oi, eu Cleide. Oi. gostaria de saber qual foi a grande obra que a professora Luciana Cavalcante construiu ao longo de sua jornada de estudos. Eu espero que a grande obra esteja por fazer. Também acho. Mas eu vivi uma experiência muito boa, que foi, ainda com o João Francisco vivo, a gente fez um trabalho de formação dos gestores da rede estadual de educação. Foi um curso considerado um curso de extensão de 120 horas, entre horas presenciais e atividades, demais atividades. E a gente fez 4 módulos presenciais com gestores e educadores de apoio. E essa experiência, não apenas porque ela resultou num livro, né, do Centro Paulo Freire, falando sobre essa possibilidade de sistematizar conhecimento, mas pela experiência em si de estar dialogando com professores, professoras envolvidos na gestão escolar. E o que mais me impactou nesse trabalho, nessa experiência, foi justamente que eu era um neném, eu era bebezinha, né? Mais do que o professor Isaías, que é, né, jovem, né? Eu tinha 26 anos na época, né? E eu estava lá como professora formadora, né, pelo Centro Paulo Freire, diante de colegas que muitos deles tinham de sala de aula a minha idade. Né? Então, pelo desafio, inclusive, de participar enquanto formadora de um processo onde tinha professores tão experientes e que contestavam a minha competência, inclusive, de ser nova, foi excelente. Foi muito bom fazer parte disso, né? Muito rico também, assim. E foi a primeira experiência de docência compartilhada. Foi a primeira vez que eu, né, dividi o espaço de uma sala de formação com outro professor, né, que é uma exigência também, né, muito grande. Né? O professor gosta de falar, né? E dividir a fala com outro professor não é algo que você aprende fácil, não. Né? E toda a experiência desse curso de formação era de docência compartilhada. A gente não entrava em nenhum espaço formativo para conversar com os educadores sozinhos, era sempre partilhando. Né? Então, foi uma experiência de aprendizado riquíssima. Assim, né? Talvez não seja, né, a tua compreensão de obra, né? Nessa compreensão de obra, eu prefiro dizer que eu espero fazer a grande obra. Vê só, temos algumas questões aqui no chat. Isabelle fala se pode trocar de orientador, e a gente já adianta que não há ainda a divisão de orientadores. A ideia, como bem pontuada por Luciana, é que após as distribuições de orientador e orientandos, vocês construam um canal de diálogo, de parceria com nós, orientadores. Isso tem sido muito recorrente, né, Luciana? Nas nossas orientações, a gente tem feito, de fato, laços afetivos muito importantes, porque eu penso que não dá para produzir, o próprio João Francisco já anunciava, né? Não dá para pensar a produção do conhecimento, não dá para pensar a prática do professor sem a prática do aluno, se não for costurada, alinhada pela afetividade. Então, a gente vai construindo esses espaços de afetividade. As trocas têm sido muito salutares, muito exitosas. Então, a gente não tem tido problema com isso de troca de orientador e de orientante. Outra questão que ela pontua
esse orientador irá apenas corrigir os nossos trabalhos, ele também escreve. É uma boa questão. Eu acho que a escrita, a produção é de autoria do estudante. O professor contribui, sim, nessa escrita, mas não produz o conhecimento no sentido de produzir o texto pelo aluno. O professor infere, o orientador faz revisões pontuais que visem aí ter uma melhor evidência e estrutura do texto, mas a escrita em si do texto é do aluno. E aí é muito comum você ver textos em que, no final, o projeto de aluno do mesmo orientador, tá certo? Que tem 10 páginas, o outro já tem 25 páginas. Quer dizer que o orientador orientou melhor um e orientou melhor o outro? Não. O orientador, ele conduz a orientação no ritmo e no espaço-tempo daquele estudante. Obviamente que o orientador não vai se eximir em dizer, não quer fazer, vou deixar para lá. Não é aí. Mas o orientador entende, e aí por isso que é bom ter muito claro a postura, a escrita, o ritmo, e também atentar ao prazo, né, que é isso que mais fere a produção do conhecimento, né, Lu? Que é importante também existir o prazo, mas a gente vai buscar ir driblando e conduzindo as estratégias dessa forma. Então, essa escrita, ela é coletiva, sim, mas ela é muito mais de autoria do estudante. Então, é a estilística, é a forma, o professor vai dando essas contribuições. O que Luciana pontuou, e eu acho também muito importante ratificar aqui, é que quando o professor se detém muito na forma, fica um pouco fragilizado o conteúdo, porque a gente não acaba não tendo. Não é que a gente não tenha fôlego de dar conta do conteúdo, é que chega o prazo e a gente ainda está trabalhando na forma. E aí, muitas vezes, a gente deixa, por vezes, passar algum aprofundamento teórico, algum posicionamento que a gente achava que poderia corroborar e melhorar no texto, mas, pelo recorte de tempo, a gente precisa garantir, no mínimo, um texto que tem uma forma aí legal. Obviamente que a gente preza pelo diálogo entre forma e conteúdo, mas é como vocês já têm uma construção muito eficiente no processo de sistematização do conhecimento, eu penso que a gente não vai ter esses problemas, que eu não considero problema, porém, isso vai ser mais suavizado nas orientações. Então, dúvidas, questionamentos, vocês podem sim trocar com seus orientadores. Outra questão que ela pontua por orientador, podemos contar com o apoio de outros professores? Eu tenho muito cuidado de pensar isso, porque, por exemplo, Luciana tem um posicionamento de escrita e de sistematização e as orientações dela caminham numa perspectiva. Quando você pergunta a outro professor, se for no sentido de inferência no texto, eu acho que essa inferência e contribuição no texto tem que ser em diálogo constante com o teu orientador. O professor outro pode, de repente, sugerir um texto, digamos, eu vou discutir didática, e Luciana está me orientando. Mas a Essia me deu aula de didática, e a Essia tem um texto legal. Eu posso, mas não buscar desses outros professores uma co-orientação. Veja, entenda, a produção do conhecimento, ela não segue caixinhas, não foi isso que a gente deixou bem claro. Embora a gente fez a relação ali com o cozinheiro, mas essa fórmula, essa receita, ela vai sendo tecida a partir de cada experiência. Luciana tem aí uma vasta experiência em orientação, ela pode dizer isso com muita propriedade. Nunca nenhuma orientação é igual, mesmo que o modelo seja o mesmo que até o objeto seja. Mas aí, as interrelações implicam o processo de construção desse aluno até chegar no 7º período determina muito no aprofundamento e na revisão do texto. Então, tudo isso compõe um mosaico para a produção deste projeto de pesquisa. Então, é muito bom a gente ter clareza. Isso não impede de, vou pedir um texto que o professor Isaías trabalha para somar no meu trabalho. Mas, mesmo assim, eu sempre faço com meus orientandos. Professor, eu peguei um texto que a Luciana trabalhou. Precisa passar por mim, para ver se dialoga, onde se encaixa, aonde aquele referencial teórico, ele pode contribuir nas minhas categorias teóricas. Esse movimento é em correlação, orientador orientando. E
orientandos, porque é importante que vocês gerenciem, providenciem e fomentem trocas entre o próprio grupo de orientandos. E aí eu acho interessante, porque, por exemplo, eu tenho 5, 6 orientandos, certo? Cada um com um objeto diferente. Mas nas minhas pesquisas, se eu sei o objeto de Luciana, que é políticas públicas, digamos, e eu estou pesquisando e encontro alguma temática, eu posso trocar com meu colega, que é do mesmo grupo de orientando. A gente compõe um banco de dados de construção de textos que a gente pode estar utilizando. Eu venho fazendo isso e percebo que dá muito certo, porque um vai ajudando na construção, por exemplo, nesse primeiro momento, do referencial teórico do texto. Então, esse movimento precisa ser muito bem alinhado e dialogado com o seu orientador e no seu grupo, no seu coletivo. Eu costumo dizer que os coletivos são células de sobrevivência. Então, a célula de sobrevivência de Luciana é composta por esses alunos, por esses objetos e que tem esses interesses. Esse movimento, quando muito bem articulado, e aí por isso de ter um calendário, uma didática, uma metodologia, para que nós possamos dar conta não só da entrega do texto, mas dos processos de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, que o projeto de pesquisa, ele nos possibilita. Porque entenda, não é só entregar o projeto de pesquisa que está em avaliação. Não é só dizer, entreguei. Não é. O professor, orientador, precisa sentir que esse aluno experienciou, lembra lá o que Luciana falou de La Rosa, né? Que experienciou, que mudou, que impactou, que fez algum movimento que possibilitou o aluno se rever e se perceber nessa construção. Então, não é só chegar lá no final do semestre com um projeto pronto. É isso que a gente precisa deixar claro. Por isso que os acompanhamentos, os encontros síncronos que nós temos todas as quartas-feiras, não é? A partir da próxima semana, penso que a gente já vai ter uma primeira divisão, vai ocorrer síncronas nas quartas-feiras, meu coletivo e o coletivo de Luciana, mas esses dois coletivos da quarta, na quinta-feira eles estarão com atividades assíncronas, ou seja, terão estudos individualizados. E os estudantes que ficarem de orientadores, a Natália e a Juliana, terão orientações aqui, remotas, nas quintas-feiras, e terão a quarta-feira para esse estudo dirigido. Ou seja, esse diálogo, e eu repito mais uma vez, quando bem articulado no seu grupo e com seu orientador, todos conseguem ter um equilíbrio de produção, digamos assim, visando a entrega e visando também o amadurecimento no que diz respeito à produção de texto. E é mais uma última, o orientador tem a liberdade de trocar algo do nosso trabalho, se assim ele achar melhor, entendendo que vocês são os autores do texto. O orientador pode intervir, contribuir, repensar, desde que seja em diálogo com o estudante. Não se faz, por exemplo, eu mando um texto para o professor Isaías, ele altera e eu não sei onde ele alterou. Não é essa lógica. As alterações, as trocas, a melhoria do texto precisa ser sentida também pelo estudante que está produzindo o texto. Eu passo do pressuposto que o professor já vivenciou essa experiência, ele já começou, já ingressou no caminho da pesquisa, e é vocês que estão iniciando. Então, é preciso munir, de fato, pedagogicamente, teoricamente, metodologicamente, este exercício que é tão gostoso, que é pesquisar. É o mesmo movimento do cozinheiro. A gente pega os ingredientes, faz a seleção dos ingredientes, passa pelo ritual da cozinha. Muitos não sabem cozinhar, aí pede auxílio ao Google, pede auxílio a uma pessoa, aí é onde entra o amigo orientador, colega orientador, colega de grupo, prepara a receita, às vezes a primeira receita não deu certo, aí volta, revisita novamente, até no final sai aquele belíssimo bolo, e todo mundo sai satisfeito. Porque o primeiro a sair satisfeito precisa ser quem estudou e quem estruturou o projeto. Então, eu sempre falo que não é a banca que vai validar. Primeiro processo de avaliador, antes de chegar no orientador, é você estudante.
É você olhar para o seu texto e dizer, poxa, eu aprendi, acho que dá conta. Então, você precisa ser o seu próprio avaliador. E no final do semestre, a gente precisa, vocês assinam um termo, dizendo, o orientador assina um termo, dizendo que está ciente que o trabalho está apto para a banca. Eu sempre faço um ritual com os meus orientandos, que é, a gente abre cada carta, eu leio e eles dizem, e eles acham que está apto. E por quê? E eu preciso ter 3 justificativas claras. Não é porque é bom, não. Tem que ser consciente. Eles estão defendendo um produto de produção de conhecimento. Então, não é qualquer coisa que a gente está fazendo. Um ano passa muito rápido, mas neste processo rápido, muitas aprendizagens são possíveis de serem consolidadas, certo? Para além da entrega do projeto. O projeto é o final. A gente se preocupa agora com durante o meu campo, sabe? Esse processo de se perceber construtor, repensar os cenários da educação e ver qual é a nossa contribuição no cenário pedagógico e no viés da ciência. Não sei se eu consegui responder. O orientador pode disponibilizar moldes, exemplos de TCC para a gente ver e observar. Sim, não é, Lu? Tem um Sim. template que vai ser socializado com vocês nos grupos. O orientador geralmente faz, digamos, rodas de conversa. Uma prática que a gente adota é, de repente, a gente convida um ex-orientando da gente para contar para os atuais orientandos como foi a experiência. Eu acho isso também muito importante, porque aí mostra que é possível e também evidencia caminhos que não necessariamente precisam ser os mesmos, que foi gerenciado pelo outro orientando, mas que é possível. Então, os templates são pensados, debatidos, explicados, no viés de contribuir nessa estrutura do texto. E Isabela ainda coloca, né? Eu quero falar sobre um tema inovador, diferente. Existem poucos estudos sobre isso no Brasil. E minhas fontes de pesquisa são em outros idiomas, sem tradução. Isso pode prejudicar de alguma maneira? Minha filha, acho que não. Tenho certeza que não. Inclusive, eu me aproximo dos estudos pós-coloniais e eu tenho levado alguns textos em espanhol para os estudantes. E que bom que partiu de você, né? Essa inquietação de pegar as referências em outros idiomas. A gente esbarra Só no. atrapalha se ela não souber ler. É isso. A gente esbarra numa. Que eu não falo nem no muro, é que se você não souber o inglês e o espanhol, aí vai ser um processo de você se alfabetizar na língua, depois se apropriar do conceito, para depois estruturar o texto. Mas aí são questões que a gente pode ir, vocês podem ir dialogando com os seus orientadores. Outra questão importante é pensar e aí já fazendo uma inferência muito pontual que vocês vão ver amanhã, para terminar a fala, é perceberem e fazerem um levantamento de quem são os clássicos das discussões que vocês estão trabalhando. Eu entendo que é uma escrita muito aligerada, no sentido pouco tempo, mas se a gente puder ir, de fato, nas fontes, o nosso trabalho ganha digamos assim, dá um salto epistemológico muito significativo, que a gente, às vezes, tem todos os livros de Paulo Freire, mas vai no pesquisa e se escreveu e citou Paulo Freire, e não conhecia a obra. Eu trago Freire porque eu mesmo, no ano passado, na semana, foi com vocês, inclusive, que eu disponibilizei, acho que 12 livros de Paulo Freire. Então, esse movimento necessita dessa construção acadêmica. Um ritual que eu adoto, que também vale a pena a gente pensar, é que os orientandos vão sentir isso, é que eu peço que eles organizem um cronograma de estudo. E aí eu consigo fazer isso com eles, porque eles acabam sendo fiéis. Porque como a gente acha que só tem aula na terça e na quinta, eu só assisto o professor falar na quarta e só pego no meu projeto na quinta, Luciana. E aí é uma semana para o aluno escrever. Quando chega na outra terça-feira, o aluno não avançou muito e acaba vendo o tempo bater na porta, e a gente sabe que é importante garantir isso no tempo, né? De forma qualitativa, mas o aluno precisa, durante a semana, entender que vocês ganham mais uma noite no cronograma do calendário escolar da Unifacol, porém vocês precisam, nos espaços tempos de vocês, organizarem espaços de estudo. E os meus orientantes, eu faço isso, a gente coloca um grupo no WhatsApp,
E eles alimentam esse moral de cronograma regularmente. E às vezes eu brincando com ele, eu quero prova, mandem foto estudando. E eles vão brincando e vão mandando, porque eu acho que essa disciplina, Luciana, todo mundo pode desenvolver um bom projeto. Todo mundo consegue ser aprovado em projeto de pesquisa e TCC. Basta ter uma organização, uma disciplina. Eu digo que não tem gente que tem lacunas maiores que as outras, eu sei que tem, mas essas lacunas podem e devem ser sanadas com essa organização. Claro, com leveza. Então, para consideração das minhas falas, eu tenho uns textos aqui na minha mente que eu quero fazer para vocês e a gente abre mais uma vez para a fala de vocês. Por que pesquisar se nós podemos nos reinventar? E nesse processo de se reinventar, descobrir, nos desnudar e o conhecimento aprofundar. Vamos lá, não podemos jamais deixar a peteca cair e deixar para lá. Vamos seguir, resistir, conquistar, dizer para o mundo para quê, para quem e para onde esses pedagogos vão e querem chegar. Sigam pesquisando, reinventando a educação e jamais deixando de acreditar no poder transformador que está em suas mãos. É isso o processo de conhecimento. É esse o movimento de fato de aprender, entender que pesquisar, estudar pode e deve ser um processo prazeroso. E aí é fazer desse processo algo bom. E esse elemento de bom se inscreve quando eu vejo sentido. O sentido que eu vou atribuir ao meu projeto é só entregar para o orientador e passar, ou o sentido de mergulhar nesse projeto é experienciar, aproveitar, aprender e desaprender. E no final entregar o projeto, que a gente sabe que é um ritual. Mas não vejam só o processo de entrega. Experienciem, se descobrem, se reinventam. Luciana diz, prove se está estudando. Às vezes eu acordo meus orientandos, eu acordo às 6 horas da manhã, pego uma figurinha de, tipo, o orientador saindo do esgoto, sabe? e batendo o martelo. Cadê o TCC? Eu acordo às 6 horas da manhã, eu sei que o aluno não é obrigado a fazer isso. Para trazer uma certa leveza, os alunos vão nessa. E eu tenho estudantes que saem para trabalhar de 7 horas, mas acordam de 5 e passam 1 hora e meia estudando, Luciano. E é o tempo dessa pessoa. E eu penso que é esse o processo de conhecimento. Porque eu também faço uma inferência aqui que não é a quantidade de horas que você está sentado sistematizando. É o tempo que você dedica qualitativamente. E aí existem pessoas que têm as tardes livres e acabam não fazendo, não conseguindo otimizar e produzir conhecimento naquele tempo. E enquanto pessoas que têm só 1 hora e meia por dia conseguem produzir e aprofundar o conhecimento. Então, se encontrem, sistematizem. Se já tem, obviamente que você já tem uma rotina de estudo, porque não venham me dizer que passaram 3 anos estudando de qualquer forma, tem sim os momentos de estudo. Vocês agora têm mais um presente, que é construir esse projeto. Se pegar como orientador, vocês vão ver que a gente é um pouquinho não, muito exigente. Que a gente é exigente com a produção do conhecimento. E não entendam exigência enquanto algo autoritário, desumano, não. Mas é uma exigência prezando na qualidade da produção de conhecimento. Quem é meus orientando sabem, Luciana, que eu falo que em Vitória tem mais pedagogo do que gente. E se eu fizer a TIM, sai 10 pedagogos no meu nariz. E aí eu pergunto, mas qual é o pedagogo que você quer ser? Qual é o movimento epistemológico, pedagógico, didático que você está trazendo para esse processo de formação? São 2 anos. Vocês sairão da graduação só com o título de pedagogos? Quais são os saberes que vocês foram aproximando, aprofundando, desconstruindo? Esse é o processo que, ao meu ver, é inovador, é transformador e é revolucionário da educação. Então, mergulhem na experiência, se permitam acordar e dormir em cima de livros,
mas façam desta caminhada um processo gostoso. Eram essas as contribuições. É isso. Eu não sei se Luciana quer falar alguma coisa a mais. Eu acho sempre muito interessante, Isaías, quando tu partilhas as tuas estratégias, né, com as orientações, né, porque algumas coisas são a tua construção, né, é uma coisa subjetiva, assim, e aí eu paro e faço, pô, eu nunca tinha pensado nisso, né, é bom fazer isso aí também, né, mais uma vez, essa perspectiva de que a gente está sempre aprendendo, né, porque, por exemplo, a ideia, né, de sugerir, né, de uma forma mais sistemática que o pessoal organize a rotina de estudos, né, acho que é importante, né? Eu sempre digo assim, não estude, né? Você vai ter que estudar, vai ter que ler, né? Mas eu foco muito mais no resultado, né? O que é que a orientanda está mostrando como resultado do trabalho. Mas essa sistematização, olha, meu orientando organizou os horários do estudo dele e mandou para mim. Acho que isso é bom, né? Gosto Inclusive, muito quando trocar tu partilha. eles. Eu acho isso muito Gosto bom. muito quando tu partilha assim, porque aí a gente já vai vendo assim como pode somar experiências ao que a gente vai fazendo para melhorar o trabalho com os orientandos, né? E para tirar, por exemplo, o Cleide aí dessa trava, né? Tem que chamar Exu Tranca-Tese. Mas Né? não, Lu, ela lê. Sabe aquelas pessoas que devora livros? É Cleide. Então, eu não considero que uma pessoa que lê, que vivencia várias experiências em diversos gêneros de poesia, a Bíblia e a teórico, tenha dificuldade de sistematizar. Ela escreve muito, e a gente que tem o prazer de desenvolver atividades escritas, as avaliações escritas, dissertativa, Cleide arrasa, que não dá nem, tipo, tem que fazer mais linhas que ela ultrapassa das 15 linhas. Olha E aí é isso, é onde o contra a orientador... propaganda, então, né? Não, mas é onde o orientador entra, no sentido, porque, por exemplo, vocês irão ter acesso a vão afunilar conosco um objeto. Só que esse objeto, mesmo afunilado, ele ainda está localizado numa esfera local, mas ele se referencia no universo global. Então, nem tudo do próprio objeto afunilado a gente vai dar conta na escrita. Por isso, a importância de termos bons objetivos específicos, que vocês vão ver amanhã. Porque são eles que, de fato, que vão nos possibilitar ter que eu chamo de esqueleto de escrita teórica. Que eu não sei vocês, mas às vezes você escreve 10 páginas e 9 você está fazendo a mesma coisa. Só com outras palavras, com outros autores, mas é a mesma ideia. Para isso não ocorrer, entra o lugar do papel do orientador, possibilitando ao aluno ver, meu objeto é políticas públicas no programa Criança Alfabetizada. Esse é meu objeto. O que é que eu vou escrever sobre isso? Vou ter que escrever sobre políticas afirmativas, políticas de governo. Vou ter que pensar isso na estruturação do programa. Depois eu vou ver esse programa no viés da alfabetização. Esse desmembramento é em diálogo constante com o orientador, porque você vai perceber, aqui eu posso pensar nesse viés com esses autores, fecho esse texto. Agora, nessa outra categoria teórica, eu vou tratar isso, isso e isso, fecho essa ideia e concluo com a outra. Vocês conseguem ter um volume de páginas e de produções que estão ali inscritas num viés de conhecimento. E eu sempre digo, quantidade não é qualidade, mas também quantidade não quer dizer que não tenha qualidade, entendeu? Eu tenho um aluno que é igual a mim, escreve muito, e eu tenho até vergonha de mandar tirar porque eu sou igual, sabe? E aí o que é que eu faço? Peço ajuda aos universitários no dia dele, que assim, uma coisa que eu também faço, tem dias que eu conduzo a orientação, tem dias que o outro colega comigo conduz a orientação.
E eu tenho alunos que é muito objetivo, que gasta 2 linhas para dizer a ideia, enquanto eu gasto 6 para desenvolver. Se tiver lógica e for contribuindo, ótimo. Esse exercício vai se dando na prática. Então, não tenham vergonha de se colocar na escrita, não tenham vergonha de um possível erro, de não entender a teoria, se possibilitem. É como meu orientador dizia no mestrado, né? Eu só oriento a partir do que vim. E o que vim, eu não quero que venha pronto, não, porque se vier pronto, não precisaria de mim enquanto orientador, entende? Se já viesse o projeto no primeiro dia de aula, prontinho, amarradinho, só para depositar, não teria o porquê do orientador, não é, Lu? Isso. E é esse o nosso papel, e é esse o papel dos colegas. Eu sempre digo, eu aprendi muito ouvindo doutores, eu estava na graduação, mas nessa troca eu entendia que não tem idade, não tem ano sério para aprender, a gente vai ressignificando, se apropriando, claro, no nosso processo ao longo da vida, mas as trocas, os diálogos, o confronto com o novo. Luciana me possibilitou revisitar várias questões que estavam adormecidas no meu campo ali, filosófico. E esse movimento de se possibilitar a revisitar, a aprender, a colocar em xeque minhas compreensões, é o que determina e o que valida, de fato, a produção do conhecimento. Se permitam, sem vergonha de ser feliz. E é isso, gente. Vou colocar mais uma vez aqui no chat a lista de frequência, porque eu vou fechar agora, tá bom? Então, quem infelizmente não preencheu, não vai receber o certificado. Brincadeira, mas a gente tem 35 pessoas que responderam o formulário. Na sala, a gente teve essa quantidade durante a aula. A Luciana estava partilhando, mas eu estava acompanhando aqui, tá bom? Eu acho que a gente está encaminhando para os finalmente. Gostaria de, mais uma vez, abrir para os alunos e aí fecha com a Luciana, pode ser? Algum aluno ainda tem alguma questão? Avaliação do encontro, que não vai ser no formulário, mas pode ser aqui. O que acharam? Foi produtivo? Foi muito prazeroso. Eu já quero meu certificado, vou até me inscrever. E aí, o que vocês acharam? Luciana também postou a apresentação no grupo, não foi, Lu? Lá no grupo Classroom, para vocês terem mais esse material de apoio. Tamires, saudade de ouvir sua voz. Ela falou que foi muito produtivo. Mais alguém? Deixa eu ver quem gosta. Pode falar, Cleiton. Professor, o senhor quer me matar de vergonha, é? Quem lhe acompanha nas redes sociais sabe do seu potencial. Então, tem que fazer jus a isso, né, Lu? Assumir o lugar de fala e de produção de conhecimento. Isso. Professor, essas informações, assim, como eu fiz o magistério, e a gente teve muitas dicas dos professores dos períodos passados também, que eles sempre davam ressalva ao TCC e tudo mais, e essas informações da produção, do apoio, quem fez o magistério e passou pelas mãos do professor Josenildo aí da Secretaria de Educação de Vitória, sabe muito bem como é sofrido esse momento. Mas, como eu já passei por uma base dessa, aí eu já estou preparada para o que der e vier. Pode mandar livro aí que eu vou lendo. E você, modéstia à parte, mas vocês tiveram uma formação top, né? Porque vocês passaram esses 3 anos estudando diversas correntes teóricas metodológicas. Experienciaram, por exemplo, eu peguei essa disciplina, eu trabalhei com essa turma no 4º período, Lu, e a gente estava trabalhando com estágio supervisionado 2 em gestão. A gente fez intervenção na gestão escolar e eles elaboraram artigos científicos fruto dessa experiência. E tinha a estrutura de objeto de intervenção, o referencial teórico e as análises que nós fizemos das observações. Inclusive, na época, alguns estudantes publicaram esses textos. Então, questões de forma, no que diz sentido a BNT, a gente sempre tem que ser melhorado, mas esses alunos aqui, eu lembro que foi eu e Nova que dividimos essa disciplina, foi o rasgar, sabe assim, o rasgar do véu naquela época. A gente foi trazendo já a estrutura teórica, o template do artigo, e eles iam a campo, intervir no estágio
fizeram uma culminância e depois trouxeram e analisaram, e socializaram isso em seminário. Então, façam jus e rememorem essas experiências que vocês tiveram. Não é nada novo, muito embora o novo é só o nome, trabalho de conclusão de curso. Mas esse novo trabalho de conclusão de curso, ele está alicerçado em todas as experiências que vocês vivenciaram, acumularam, construíram e desconstruíram ao longo deste curso e ao longo dos cursos que a vida de vocês deram nessa produção aí de saber. Então, é muito isso. A Nara pontuou que lembra bem desse estágio. Foi desafiador, porque vocês estavam indo à escola, intervia, observava o gestor, escrevia, mas todo mundo entregou excelentes produções. Então, é esse movimento, tá certo? Mas alguém ainda gostaria de fazer uma inferência? Falem agora e falem sempre. Coraçõezinhos para tu também, Daiane. Gente, então eu vou passar a fala para a Luciana, para ela fazer as considerações finais. Vou fechar aqui o formulário de participação do encontro. Quem veio, veio. Quem não veio, não veio. Mas penso que a turma estava em peso hoje. 35 participações, não foi, Lu? É isso mesmo. Aproveitem muito amanhã. Eu penso que a gente dividindo e distribuindo os orientandos. Vocês têm uma disciplina que é anterior à nossa, que é com o Cristiano, né? De repente, depois que a coordenação distribuí-lo, eles têm acesso, porque aí eles já sabem com quem ficam e qual o dia, que vai ser na quarta ou na quinta. A gente precisa alinhar isso, não é? Que é como a gente falou, tem um encontro síncrono nas quartas-feiras, que é o meu grupo de Luciana, que já é para as orientações de grupais. Os outros orientandos, que serão de Ju e de Natália, não terão orientação na quarta, terão na quinta, e vão sempre fazendo assim. Quarta, eu e Luciana, na quinta, os nossos orientandos estudam mais uma noite, certo? E os estudantes de Ju e de Natália têm orientação nas quintas e estudam, ou tem mais uma noite, de estudo nas quartas-feiras. Fiquem atentos, que eu acho que a gente vai estar por esses dias enviando. Acolham seus orientantes, seus orientadores, se permitam debater, refletir e experienciem o melhor que a pesquisa pode levar, que é a construção e desconstrução. As orientações vai muito do orientador. Vocês precisam estar num grupo, e aí, hoje é a orientação de Daiane, por exemplo. Daiane, depois vem Cris, depois vem a outra. Só que cada um vai acompanhando a orientação do outro. À noite é daquele grupo, cada um vai ter a sua vez de orientação, mas enquanto eu oriento, digamos, Daiane, os meus outros orientantes estão na sala aprendendo com essa orientação. Porque, às vezes, uma questão que foi discutida no trabalho de Cleide, talvez venha surgir no trabalho de Valdomira e ela já pegou, ela já aprendeu. Aí a gente vai até otimizando. Existem vezes, por exemplo, em que a gente está orientando um trabalho e por esse o aluno diz, professor, não, por esse eu já entendi, eu vou ter que desconstruir. E o aluno vai construir, refazer a partir da orientação que houve antes. O contato desta turma vai ser dentro ou no contexto dos grupos dos orientadores. E aí fica o Google Classroom como canal de socialização. Existem professores que adotam um grupinho lá no WhatsApp, mas o orientador disponibiliza o seu WhatsApp para contatos mais específicos, tem o e-mail e os canais de vivência dessa célula de sobrevivência do projeto TCC é conduzido em diálogo com o orientando e orientadores, tá certo? Esses pormenores da prática pedagógica são alinhados nesse diálogo nos subgrupos, ok? Dúvidas até amanhã. Brincadeira. Vou passar agora para a Luciana, e a Luciana vai fazer as considerações finais. Muito obrigado pela noite. Foi lindo. Contigo, Lu. Emily tem uma última pergunta aqui, né, sobre o grupo do WhatsApp. Vai ser formado a partir de cada grupo de cada orientador, né? Então, a divisão será feita após o seminário, né? Como Isaías, né, frisou bem, acolham, né, essa
essa distribuição, né? São colegas com experiência em orientação, vocês estarão em boas mãos de qualquer forma, né? Óbvio, a gente tenta fazer uma aproximação de conteúdo, do foco de atenção que cada um vem dando no momento, para facilitar isso também, né? Mas, sem dúvida nenhuma, são colegas que estão plenamente aptos a orientar. Então, gostaria que vocês todos tivessem esse sentimento em relação a essa distribuição, né? Assim, quem quer que seja vai me ajudar bastante nesse processo, né? Quero agradecer, né, pela presença de vocês, a participação, quase 10 horas da noite, e todo mundo firme e forte, pelo menos a maior parte do grupo, né? E eu acho que é com esse gás, com essa energia que a gente precisa encarar esse semestre, né? Tocar esse desafio de estar construindo conhecimento, né? Nesse momento singular, nesse momento desafiador da humanidade, né? Onde a educação passa pelo seu maior desafio histórico. Nunca, nem num período de guerras, a gente teve tanta paralisação mundial, né, simultânea, de processos de aulas, né, sobretudo na educação básica. No ensino superior, a gente sofreu menos esse impacto, né? Evidentemente, os acessos à tecnologia são distintos, mas a própria maturidade dos estudantes ajuda bastante, né? Mas, vejam, vocês vão estar olhando para a escola em um momento em que as escolas estão retornando, né? Então, é um momento, sem dúvida, desafiador, né? Então, a gente tem que se ver enquanto grupo, né? E se acolher afetivamente também, né? Nesse momento de construção do conhecimento, né? Para que tudo dê certo, né? E estudar. Gostei muito do meme do professor saindo do esgoto, viu, Isaías? Depois você manda para mim, que eu vou mandar para elas, né? Mas, enfim, obrigada, gente, né? E acredito que na próxima semana, né, a gente já vai se encontrar, né, com os grupos divididos por orientação, né, por orientador, orientadora, tá bom? Grande abraço, cheiro em todos vocês, cheiro virtual, né? Se cuidem, né? E é isso. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Até Tchau. a próxima semana. Até a próxima. Boa noite.